Saber como andam as negociações para adquirir um clube em Portugal. Existe essa parada aí com Leixões? Existe sim. A gente está negociando com os Leixões. Já estamos em processo avançado. É a primeira divisão? Não, é a segunda divisão. É a segunda Foi agora divisão. o menino Everton. Eles acabaram de levar. E o Verton. E agora... mas isso foi independente. Mas a gente está avançando sim. E se a gente for mais adiante, a gente vai levar o conhecimento dos detalhes lá para aprovação no Conselho. Olha que me boca do mãe. Vai fazer uma deles. E essa bola daí? Boa, Davi Luiz. Você é meu jogador. Vai fazer uma deles. Pegou. Lá ficou do Pedro. Oh, meu Deus do céu. Cadê o Gabigol? Tá no banco, filha. Tô batendo no cada uma. Você vai te pegar? Vou dar uma porrada. Maria, Ô, Zé, não tá citando? quer mudar de time? Dá tempo? Pega o pé. Gol! Esse é meu Flamengo. Fala, nação rubro-negra, a gente viu o Landim falando sobre a aquisição de um clube na Europa. E pasmem os senhores, o Flamengo tá tão grande, incomodando tanta gente que agora até a torcida europeia tá protestando contra o Mengão. Mas não adianta, a gente vai comprar vocês e vai ficar tudo preto e vermelho aí em Portugal. O Flamengo tá tentando ali a compra do Claudinho, tá difícil, mas o Claudinho bate o pé, recusou mais uma vez a renovação com o Zenit. E é questão ali de um detalhe que separa ele do time do Flamengo, eu vou falar com vocês. O Flamengo contratou por empréstimo um jogador já com passe fixado para o Sub-16 e ele é considerado ali um mini imperador porque é a cara do Adriano, eu vou mostrar para vocês. Sobre Flamengo versus Botafogo, a gente tem esse encontro marcado hoje às 3 horas da tarde pelo Brasileirão Sub-20, eu vou falar para vocês onde assistir esse jogo. Um pouco depois tem Flamengo versus Vitória e uma coisa que tá me incomodando muito é o Léo Ortiz, jogo após jogo, não ter mais chance nesse time rubro-negro, um dos jogadores que foram mais importantes nessa época de Copa América. Falando sobre o estádio, tem 3 situações que podem viabilizar bastante a parte financeira para a construção do nosso sonho. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV. Mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscrevam no canal. Se quiserem itens oficiais do Flamengo pelo Mercado Livre, os links estão aqui na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, hoje tem Mengão em dose dupla. O time profissional vai jogar à noite, mas hoje, às 3 horas da tarde, o Flamengo enfrenta um clássico pelo Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Botafogo. Flamengo que está lutando para ficar no top 8 desse Campeonato Brasileiro, que na primeira fase tem 19 rodadas. Mas os 8 primeiros se classificam para a próxima fase, que são as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Flamengo está na 7ª colocação, conforme vocês estão vendo aí, com 22 pontos. E o Botafogo está lá embaixo, está na 18ª colocação com apenas 11 pontos. Mas não podemos dar mole, o time do Botafogo é um time traiçoeiro, o Flamengo tá ali começando um trabalho na mão do Felipe Luiz nesse Sub-20, então ainda tá naquela fase de adaptação. Mesmo a gente já vendo o Sub-20 em franca ascensão, mas a gente sabe que qualquer trabalho é um trabalho ali que precisa de tempo para poder chegar no seu ápice. E lembrando sempre que no final de agosto, dia 24 de agosto, teremos a final do Mundial contra o Olympiacos. Então o Lohan tem chances de jogar essa partida contra o Botafogo, para também se adaptar um pouquinho, voltar para o Sub-20, porque acredito eu que na final, em agosto, o Lohan estará nesse time titular Sub-20 pela final do Mundial. Então, nesse jogo, a gente terá ali dentro de campo o Chola, o Guilherme, que é um atacante que tem feito alguns gols pelo time do Flamengo, o Daniel, lateral direito, que é um excelente lateral, o Alacian, entre outras ótimas peças nesse time rubro-negro. O Flamengo vai tentar de tudo para conseguir a vitória, mas mesmo, galera, que a vitória não vier, times de base a gente tem que apoiar, tanto na derrota quanto no empate, e principalmente, né, na vitória a gente não precisa falar, porque na vitória todo mundo fica feliz, é aquela missão cumprida, só que lembrando sempre, Felipe Luiz chegou agora, então ainda está naquela fase de adaptação, mas eu já vejo uma evolução nesse time, na saída de bola, na consciência, em rodar a bola e tentar achar uma brecha no ataque adversário. O individualismo, ele diminuiu bastante depois da vinda do Felipe Luiz, então quando o cara tá na frente do gol, ele mesmo estando numa situação podendo chutar, se ele vê um colega numa situação melhor, pelos últimos jogos eu tô vendo que o time do Flamengo tem sido mais coletivo. Então é isso, Mengão pelo Campeonato Brasileiro, time do Felipe Luiz dentro de campo, e a gente sabe que é batata da gente ver um time lutar até o último apito do juiz dentro de campo. Então vamos pra cima deles, vocês vão poder acompanhar esse jogo pela Flá TV a partir das 3 horas da tarde.
E nação rubro-negro, Landim confirmou o passo mais ousado de um clube brasileiro em todos os tempos, pelo menos na minha opinião, que é a aquisição de um clube europeu. O Flamengo, conforme todo mundo sabe, está em vias de conseguir uma parceria com o Leixões de Portugal, time da segunda divisão, e em breve poder adquirir a SAF desse clube, que lá em Portugal tem outro nome, mas é uma SAF, né? Uma compra ali, uma sociedade anônima que administraria o clube. E quem administraria? O Leixões, caso isso acontecesse, seria o time do Flamengo. O Landim confirmou que já está em vias de fazer um acordo com o Leixões e que em breve poderá adquirir o clube de Portugal. E isso seria espetacular, né? Até porque a gente poderia ver um jogo do Flamengo aqui na quarta-feira à noite e ver um jogo lá em Portugal, quarta-feira de tarde, o Flamengo de lá e o Flamengo daqui. Até porque se o Flamengo adquirir o Leixões, os uniformes serão também preto e vermelho, o branco e um terceiro uniforme ali que o Flamengo iria decidir. Mas a verdade é a seguinte: o protesto já está acontecendo na torcida do Leixões. Uma multidão, gente pra caramba, protestando, em torno de 30 pessoas. Os caras estão protestando uma compra que o Flamengo provavelmente vai fazer daqui a algum tempo, isso aí tem que passar pelo Conselho Deliberativo, mas colocaria o Leixões num patamar muito elevado, porque o planejamento do Flamengo em relação ao Leixões é que logo no primeiro ano eles já saiam da segunda divisão do Campeonato Português e iriam jogar ali a primeira, caso desse certo esse planejamento. E depois conseguir uma vaga na Liga Europa e, num futuro, conseguir ali daqui a 3 anos, 4 anos no máximo, uma vaga para a Champions League. E galera, é uma janela assim espetacular para as nossas jovens joias, para jogadores que não estiverem com muito espaço no time do Flamengo, até porque lá a moeda é euro e aqui no Brasil a moeda é o real. Então os jogadores que estão na Europa já têm uma valorização já garantida dos seus passes só por estarem no velho continente. Então, bem legal essa informação, quero muito que o Flamengo vá à frente com isso. O Flamengo conseguindo um time na Europa, uma internacionalização da marca que o Flamengo sempre buscou, cada vez maior, e também uma grande vitrine, uma grande janela numa moeda que é uma das moedas mais fortes do mundo, que é o euro. Então, para mim, uma bola dentro, tomara que dê certo. Vamos ver aí se não onerar os nossos cofres, tudo bem, porque o Flamengo que vai estar tocando esse time lá em Portugal. Vamos aguardar, porque em breve sairão novas informações, novas atualizações, e a gente traz para os senhores. E aí, gostariam de ver o Flamengo comprar um time no velho continente? E rapaziada, falando sobre o estádio, de onde virá o dinheiro para construir um estádio que vai custar em torno de 2 bilhões de reais? Galera, o Mundo Rubro-Negro, o portal, ele colocou 3 situações que o Flamengo pode conseguir e também mais ou menos os valores que o Flamengo conseguirá com 3 situações diferentes, né? Primeira delas, o name rights do estádio pode gerar em torno ali de 1 bilhão de reais. O potencial construtivo pode gerar um valor para o Flamengo de mais ou menos 700 milhões de reais. E o Flamengo conseguiria ali, com a venda dos apartamentos no Morro da Viúva, em torno de uns 140 milhões de reais. Então são valores que, somados, chegam próximos aos 2 bilhões de reais. E o próprio Landim falou, nossa intenção não é fazer SAF para construir um estádio, mas também não é onerar os cofres rubro-negros para que a gente não fique com um time capenga durante alguns anos para que se consiga a construção do estádio. Mas, galera, tem outras situações que o Landim falou também na entrevista com o Charla Podcast, que é uma experiência VIP para o torcedor. Tem muita gente que vem de fora do Rio de Janeiro, que às vezes vem até de fora do Brasil para ver uma partida do Flamengo. São torcedores que querem uma experiência a mais. Não é só ir pegar uma condução, descer, entrar no estádio e torcer e ir embora. Não. O torcedor às vezes quer que uma condução busque ele na porta de casa, que ele consiga ali uma garrafa de vinho, uma garrafa de champanhe, que tenha toda uma estrutura para colocar ele dentro do estádio, para retirar ele de dentro do estádio, levar ele para casa com total segurança. Uma experiência VIP. E uma experiência VIP, ela custa muito mais caro do que um ingresso normal. E o Landim falou, para viabilizar essa geral, né, que de um lado teriam ali em torno de 8 mil torcedores, do outro lado em torno de 14 mil, para fazer aquele paredão da torcida rubro-negra, onde todos ficam em pé. Para isso, teria que ter um ingresso mais barato. Então, ele fazendo essa estratégia, né, de ter alguns ingressos bem mais caros, ele conseguiria baratear
outro tipo de ingresso, como nessa próxima geral, né? Nessa suposta geral do próximo estádio do Flamengo, da Arena Rubro-Negra, que ainda não tem um nome definido. Muitos chamam de Zico Arena, mas a gente sabe que o name right ele vai trazer um dinheiro bem grande para os cofres rubro-negros para poder viabilizar também a construção do estádio. Mas é isso, galera. Tem as cadeiras cativas. Então, se o Flamengo trabalhar muito bem, a gente consegue não onerar os nossos cofres e ainda construir um estádio que vai trazer para o bolso da gente em torno de 60%, 70% da renda do ingresso, né, do dia do jogo, porque no Maracanã o sistema ali para poder abrir o Maracanã é um sistema muito caro, é muito oneroso. Então, quando a gente faz um jogo no Maracanã, se a renda for R$1 milhão, a gente consegue colocar nos nossos cofres em torno de R$300 mil. E com o próprio estádio, a gente colocaria em torno de R$650 mil, R$700 mil. Então, é uma diferença bruta para que a gente consiga sempre elevar as nossas finanças para um patamar que outros clubes não sonham nem em chegar perto. E nação rubro-negra, hoje a gente vai enfrentar o Vitória às 8 horas da noite, com transmissão exclusiva pelo Premier. Esse time do técnico Tite, ele vai vir com algumas modificações, até porque ele vai poupar o Davi Luiz, mas eu já falo logo pra vocês, cara, uma coisa que me incomoda bastante foi a luta do Flamengo em conseguir o Léo Ortiz, e hoje em dia a gente não vê o Léo Ortiz tendo oportunidade nem na parte de volante, que já seria ali uma parte adaptada, nem na zaga rubro-negra. Hoje poderia estar o Léo Ortiz como zagueiro ou como volante, até porque eu vi um Léo Ortiz jogar muito melhor do que o Alan e do que o Eric Pulgar. E o Léo Ortiz, depois da volta desses dois, não tem tido oportunidades. E na zaga, o Léo Pereira vai ser o escolhido para jogar ao lado do Fabrício Bruno. Lembrando que o Léo Ortiz já fez diversas partidas ao lado do Fabrício Bruno, quando eles estavam lá no Bragantino. Então, é uma parada que me incomoda, mas vamos pra cima deles, vamos lutar pelos 3 pontos e tomara que em breve o Léo Ortiz tenha mais oportunidades, até porque o Tite também quis muito a contratação dele, só que a gente não tá vendo muitas oportunidades. Conforme vocês podem ver pela tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se encontra na 3ª colocação e o Vitória se encontra lá na zona de rebaixamento com apenas 15 pontos, ele está na 17ª colocação. Então o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação: no gol, goleiro Rossi, lateral direito Varela, o esquerdo Vinha, isso por opção do próprio técnico Tite. Na zaga, o Léo Pereira ao lado do Fabrício Bruno. Na parte de volante, o Alan. Aí vem o De La Cruz, o Arrascaeta, o Gerson, o Cebolinha e o Pedro. Então é um time bom, espetacular para a gente poder conseguir os 3 pontos. Não vai ser uma partida fácil, o Flamengo tem um tabu ali de mais de 10 anos contra o Vitória no Barradão, mas tabu foi feito para ser quebrado. Eu acredito que no final do jogo a gente vai estar com o placar ali de mais ou menos uns 2-0 o time do Flamengo, com pelo menos um gol do Pedro, que recorrentemente vem marcando gol jogo atrás de jogo. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. Não será uma partida fácil. O Vitória precisa do resultado, mas o Flamengo também precisa. O Vitória, que quer escapar ali da zona de rebaixamento, não será um time que vai jogar tão recuado, até porque eles vão jogar na casa deles. Então vão abrir brechas para o time do Flamengo. E tomara que na nossa parte da zaga a gente não sofra com surpresas como a gente vem sofrendo nas últimas partidas. Não se esqueçam de deixar o comentário de vocês aqui com o placar, com o palpite embaixo do vídeo. E, lógico, bom jogo a todos. E rapaziada, sobre aquela chata novela, né, ela pode estar próxima do fim, até porque mais uma vez o Zenit teve uma reunião com o Claudinho, com a staff dele, e segundo o Vene Casagrande, mais uma vez o atleta, ele recusou qualquer tipo de renovação com o Zenit, bateu o pé mais uma vez pedindo para jogar no time do Flamengo. Ele já falou, cara, ele não quer mais continuar na Rússia, ele quer vir para o time rubro-negro. E o último empecilho que separa o anúncio desse jogador e o acordo, né, com o Zenit, porque o Zenit, segundo o Vene Casagrande, já tinha entrado num acordo com o Flamengo, mas depois deu para trás. Só que agora o Zenit, ele tinha aceitado 5 parcelas, 18 milhões de euros em 5 parcelas. Agora o Zenit quer fazer em 3 parcelas. E 3 parcelas o Flamengo não aceita, até porque o Flamengo já tinha feito um acordo para parcelar isso em 5 vezes. É um valor alto? É um valor alto. Mas se o Flamengo quiser, realmente, o Flamengo consegue pagar em 3 vezes. Só que o Claudinho está tentando, junto com a staff dele, convencer o Zenit de aceitar em 5 parcelas, em 4 parcelas, de diminuir um pouquinho essa pedida que eles fizeram para baixar o número de parcelas, que isso aí acabaria onerando mais os nossos cofres do que a gente imaginaria. Mas continuo dizendo para os senhores, será uma grande contratação caso o Claudinho vista o manto sagrado. Porque para mim, um meio-campo desse, com o Arrascaeta, com o De La Cruz, com o Gerson, com o Claudinho e etc., seria para mim um dos melhores meio-campos
do mundo que qualquer time poderia ter. Então eu ficaria muito feliz se chegasse o Claudinho, mas nada de desespero, até porque a janela não está próxima de fechar e o Flamengo não pode fazer nenhuma loucura por qualquer tipo de jogador. Mas o Flamengo continua as negociações com o Zenit nessa chata novela que toda janela ela se abre, que é a janela Claudinho no time rubro-negro. Tomara que dessa vez dê tudo certo, porque é um grande jogador. E nação, agora uma bem curtinha aqui para fechar o vídeo com chave de ouro. Flamengo contratou um mini imperador, pelo menos ele é a cara do Adriano Imperador quando era mais jovem, que é o Caio. Caio, que veio do Boston City em 2023 pelo Campeonato Mineiro Sub-17, ele marcou 14 gols em 16 jogos, então é um atacante muito promissor. Chega no Flamengo, segundo o Vene Casagrande, com opção de compra de R$500 mil por 70% do passe do atleta, e ele está emprestado ao time rubro-negro, o jogador Caio, até o meio do ano que vem. Tem um ano de contrato para mostrar para o que veio e para fazer parte desse time sub-16 do Flamengo. Que seja muito bem-vindo, Caio, que é a cara do Adriano Imperador. Eu também queria saber se vocês acham que ele é a cara do Adriano Imperador, nosso ídolo. E é isso, galera. Fiquem com Deus. Bom jogo a todos mais tarde. Não esqueçam, 3 horas da tarde. Tem o Sub-20 Rubro-Negro. Se inscrevam na Flá TV para que a gente consiga bater a meta de 7 milhões de fanáticos também no YouTube. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!